Faltam menos de 2 meses para o Enem 2024 e se você ainda não começou a estudar ou até começou, mas ainda se sente meio perdido, calma, segura minha mão que eu vou te ajudar a se preparar nesse meio tempo até a prova. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então nos últimos 3 anos eu venho aqui no canal e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. A gente tem conteúdo de tudo que vocês precisarem para estudar para o Enem 2024 aqui no canal. Então o que você vai estudar, como você vai montar seu cronograma, quais estratégias você vai utilizar, tudo que vocês precisarem vocês encontram aqui. Então já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. A gente está tendo conteúdo exclusivo também lá nas minhas outras redes sociais, sobre Enem, vestibulares e também sobre vida universitária, então já me segue por lá. Essa daqui então vai ser a parte 2 de como estudar para o Enem 2024 em 2 meses. No caso agora em um pouquinho menos de 2 meses. A parte 1 eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas vamos lá, gente. A primeira coisa é que vocês precisam pegar provas antigas e simulados do Enem para resolver agora, já utilizando a sua estratégia de prova, porque a gente entrou na reta final. A gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo sobre a importância de vocês resolverem provas antigas do Enem e onde vocês encontram elas para resolver gratuitamente, mas o que eu quero focar agora é em estratégia de prova. A gente tem que ter em mente que faltam poucas semanas para a prova do Enem 2024 e se você ainda não tem uma estratégia de prova, é muito importante que você tenha. Ah, Duda, mas o que é estratégia de prova? Como assim? A estratégia de prova vai ser como se fosse o seu guia lá no dia da prova do Enem 2024. Então, qual área do conhecimento você vai resolver primeiro? O que você vai fazer se você não souber resolver uma questão? Você vai pular ela? E a ordem que você vai fazer a redação? Você vai fazer antes de resolver linguagens, depois de resolver humanas? Basicamente o seu guia no dia de prova para que você consiga otimizar o seu tempo e aumentar os seus acertos. A gente vai ter um vídeo inteiro aqui no canal dedicado a ensinar vocês a melhor estratégia de prova, mas eu vou dar uma palhinha do que era mais ou menos a minha estratégia no primeiro dia de prova do Enem para que vocês consigam entender, porque eu acho que ficou um pouco confuso. Então vamos lá, peguei a prova do Enem, o que eu fazia primeiro? Eu ia ver o tema da redação. A redação ela fica ali no meio do caderno de prova, entre as provas de linguagens e ciências humanas, então eu pegava, lia o tema da redação, lia os textos motivadores e tinha o primeiro brainstorming, então aquela chuva de ideias. O que eu fazia? Anotava todas as ideias que vinham na minha cabeça relacionado àquele tema de redação aqui na folha de rascunho. Então isso aqui que vocês podem ver, ó, são todas as anotações que eu fiz logo quando eu bati o olho no tema. Mas, ao contrário do que muita gente faz, eu não ia direto escrever a redação. Eu deixava aquele tema ali na minha cabeça para eu ir pensando nele e ia resolver as 5 questões de língua estrangeira. No meu caso, as questões de espanhol. Resolvendo as questões de língua estrangeira, aí sim, eu ia escrever o rascunho da redação. Depois do rascunho da redação, eu ia responder linguagens. Depois passava a redação a limpo e ia responder humanas. Uma coisa que eu sempre fazia também é que se eu não soubesse resolver uma questão, tentasse ali 2, 3 vezes e não tá saindo, eu pulava e deixava ela pro final, para não perder tempo. Então assim, como vocês podem ver, esses pequenos macetes que parece que não, mas fazem uma diferença enorme no dia da prova. Outra coisa, não gosto de ser portadora de más notícias, mas quando a gente para pra pensar que são menos de 2 meses até a prova do Enem 2024, a gente tem muito pouco tempo. Então você vai ter que compensar essa falta de tempo com planejamento. E eu conheci uma das melhores planilhas para planejamento de estudos do Enem. E assim, gente, eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido no Enem 2020, se ela já tivesse lá no Enem 2020, ia me ajudar muito. E essa é a planilha do Enfoque Vestibulares. Eu tive o prazer de conseguir testar ela nos últimos dias para trazer e mostrar aqui para vocês. E assim, preciso confessar que eu não sou uma pessoa muito das planilhas. Eu sei mexer no Excel, mas nunca gostei muito. E eu achei ela super intuitiva, então eu consegui mexer numa boa. Além de controlar o seu tempo de estudos, você vai conseguir fazer revisões ativas, aprimorar suas habilidades com redação e uma função que eu achei muito interessante é você ter um gráfico para conseguir acompanhar a sua evolução de estudos. Então, semana passada eu consegui estudar menos do que essa semana aqui, enquanto na outra semana eu vou planejar que eu vou estudar mais ainda. Então, ter esse controle de como estão os seus estudos no geral facilita demais a vida. Eu vou deixar o link tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado para que vocês possam conhecer melhor o Enfoque Vestibulares. Agora que a gente já falou de estratégia de prova e planejamento de estudos, é óbvio que as minhas dicas master de como estudar pro Enem em pouco tempo não poderiam faltar. E por mais que elas já estejam no primeiro vídeo de como estudar para Enem em 2 meses, elas têm que estar nesse aqui também, né, gente? Então a primeira dúvida que pode surgir na sua cabeça é:
O que cai na prova do Enem? O que eu preciso estudar? Porque a gente sabe que no Enem aparecem as matérias do ensino médio, mas como que você vai estudar 3 anos de matéria do ensino médio em menos de 2 meses para a prova? Isso é quase humanamente impossível. Então eu vou te contar um negócio. O Enem, ele tem algumas figurinhas carimbadas, ou seja, algumas matérias dentro das áreas do conhecimento que estão aparecendo ano após ano na prova e que tem uma grande chance de aparecer de novo no Enem 2024. E são essas matérias que vocês precisam estudar agora, como assim, uma medida emergencial. Ah, Duda, você quer dizer então que se eu estudar só as matérias que mais caem no Enem, é uma preparação completa e eu vou conseguir ser aprovada em medicina na melhor federal do país? E assim, né, gente? Sabemos que é um pouco mais difícil, então vamos manter o pé no chão, mas tendo em vista o pouco tempo que a gente tem, essa é uma das melhores preparações que vocês podem ter nesse momento. Então vocês devem estar se perguntando, ah, Duda, mas onde que eu vou encontrar a lista dessas matérias que mais caem no Enem? E é óbvio que tem vídeo aqui no canal, né? Vou deixar aqui nos cards, assim que acabar esse vídeo aqui, você corre lá. Tá, eu sei que eu tenho que estudar as matérias que mais caem no Enem, mas como que eu vou organizar essas matérias num cronograma? Eu não tenho um cronograma. Tem vídeo aqui no canal também ensinando a montar um cronograma de estudos, faltando pouco tempo para a prova. Mais uma vez, tá aqui nos cards. E caso não tenha ficado claro para vocês, ainda que eu acho um pouco difícil, né, porque eu tô falando muito, aqui no canal tem muito conteúdo para ajudar vocês nessa preparação. Então já se inscreve. E eu nem preciso dizer que já passou da hora de você colocar essa sua mãozinha aí na massa, né? Não adianta agora virar uma chavinha na sua cabeça e você querer começar a assistir todas as videoaulas possíveis do mundo, anotar tudo, fazer 1000 resumos, se você não vai conseguir colocar o seu conhecimento em prática. Nesse momento dessa reta final, vocês precisam muito saber dosar a teoria e a prática nos seus estudos. Por quê? No dia da prova do Enem, vocês não vão ter que assistir uma videoaula e fazer um resumo dela. Vocês vão ter que resolver questões e escrever uma redação. Então agora vocês têm que se preparar porque realmente vocês vão ter que fazer no dia da prova. E como vocês vão fazer isso? Pegando provas antigas do Enem para resolver. Lembra que eu falei para vocês que eu ia passar o lugar certinho que vocês conseguem esses conteúdos, então essas provas antigas do Enem gratuitamente para resolver? Pois é, gente, o próprio Enem disponibiliza as provas e gabaritos dos Enems anteriores. Para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só vocês entrarem e baixarem tanto a prova quanto o gabarito. Vocês vão lá, podem resolver numa folha de caderno mesmo, onde vocês se sentirem melhor. Depois que terminou, você volta corrigindo de acordo com o gabarito para saber o que você está errando mais, o que você está acertando mais e etc. Então assim, nesse momento é no mínimo uma prova antiga do Enem por semana, para você conhecer o estilo de prova, como o Enem te cobra os conteúdos e para você treinar também fisicamente, porque convenhamos, você ficar 5 horas sentado dentro de uma sala que vai estar calor, porque é novembro, resolvendo uma prova que não é simples, é complicado. Então você tem que se preparar fisicamente também para o Enem, não só mentalmente. Então, por favor, gente, se eu pudesse dar um conselho de amiga para vocês, foquem na prática nesse momento. Não se esqueçam da teoria, mas foquem na prática. E por falar em prática, você sabe qual é a área do conhecimento do Enem que com toda certeza vai valer de 0 a 1000 e que você ainda não precisa de tanto tempo quanto você precisa para ficar craque nas outras áreas do conhecimento? Só uma dica aqui para vocês, ó, só uma dica. Sim, gente, brincadeiras à parte, essa área do conhecimento é a redação. Por quê? Ao contrário das outras que você precisa estudar para conseguir saber a matéria e acertar as questões, na redação, seu único foco é escrever um bom texto, ou seja, em menos tempo você consegue ficar craque na redação. E como que você fica craque na redação? Escrevendo textos de treinamento. Não adianta você assistir um monte de videoaula sobre como fazer uma redação do Enem se você não vai lá e tenta de fato escrever uma redação. E falar pra vocês que redação do Enem é uma receitinha de bolo. Eu sei que muita gente fica com muito medo de, ai, Duda, mas eu não escrevo bem, mas eu não tenho criatividade, eu não sei como começar o texto, eu não sei como finalizar o texto e etc. Mas, se você conhece o estilo de texto, então, como que é o modelo dissertativo argumentativo? Como que divide uma redação do Enem? Então, normalmente ela tem uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? Normalmente, a redação do Enem usa temas de cunho social, então são problemas sociais que você precisa debater sobre no seu texto e no final solucionar na proposta de intervenção. Você já tem que saber tudo isso. Depois de saber tudo isso, você vai realmente colocar sua mão na massa e sentar para escrever esses textos. Se você ficar em dúvida, mas sobre qual tema eu vou escrever? Uma pesquisazinha no Google de 5 minutos já resolve isso. Então, vocês colocam lá, temas de redação Enem 2024, ou então possíveis temas de redação do Enem. Pega esses temas que vocês encontrarem mesmo e vai escrevendo redações de treinamento sobre. Então, escreve uma com um tema relacionado à saúde, outro ao meio ambiente, educação e assim por diante.
depois você me agradece. E por fim, mas não menos importante, podem contar comigo. Essa fase de vestibular foi uma das fases mais difíceis da minha vida, eu passei por muita coisa e vocês não precisam passar por isso sozinhos. Aqui no canal tem todo tipo de conteúdo que vocês precisam para estudar para o Enem, mas aqui a gente fala muito também sobre saúde mental, sobre como o nosso psicológico fica. E a verdade é que a gente acabou construindo uma comunidade incrível aqui no YouTube, onde todo mundo se apoia, onde todo mundo se ajuda e você com certeza é muito mais que bem-vindo nessa comunidade. Então eu sei que estudar para Enem não é fácil, eu sei que é muita pressão, que é muita ansiedade envolvida, mas vocês não estão sozinhos. Na verdade, tem um monte de estudantes aqui que estão passando pelo mesmo, tem gente que já passou por isso e conseguiu a aprovação no final. Então, assim, segura na minha mão que vai dar certo. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigada pra você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele pra cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações, além de ajudar vocês com o estudo pro vestibular, eu também mostro como que é a rotina e a vida universitária, então tem vários vlogs de viagem, de rotina aqui na UFA, aqui no canal. Por falar em viagem, rotina e etc, tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, tô sempre mostrando tudo que tá acontecendo em tempo real lá no Insta e no TikTok a gente tem muito conteúdo sobre Enem, tem pelo menos 2 conteúdos de Enem saindo por dia por lá, então já me segue. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!